Os dias estão encolhendo. Não é metáfora. É física. E quem controla os relógios, controla o que você acredita sobre o tempo. Isaías 13:10 já descrevia isso: o sol escurecendo, a lua perdendo sua luz. Mateus 24:22 confirmou: os dias serão encurtados. E no centro da Praça São Pedro, no Vaticano, há um relógio solar que certos olhos acompanham com atenção cirúrgica. O horário de verão não existe para economizar energia. Existe para resetar a percepção das massas. Fique aqui, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você olha para o céu. Vamos começar com o que a física convencional não nega. O campo magnético da Terra está enfraquecendo. Isso está documentado. A Agência Espacial Europeia, por meio da missão Svarman, publicou dados mostrando que o campo geomagnético perdeu aproximadamente 9% de sua intensidade nos últimos 170 anos. O enfraquecimento não é uniforme. Há uma região específica chamada Anomalia do Atlântico Sul, onde o campo magnético é tão fraco que satélites precisam desligar instrumentos sensíveis ao passar por ela. Isso, a ciência oficial aceita. O que a ciência oficial não vai te dizer é o que esse enfraquecimento significa para a estrutura que governa o tempo aqui dentro do domo. Conforme observado pelo físico J. Marvin Erdon, que publicou trabalhos sobre a nucleossíntese geomagnética, as alterações no núcleo da Terra têm consequências que vão muito além do que os modelos convencionais preveem. A estrutura eletromagnética que separa as águas acima das águas abaixo, a mesma que Gênesis 1:6-8 descreve com precisão surpreendente, é sensível a essas variações. E quando essa estrutura começa a vacilar, os dias começam a encolher. Não por causa da inclinação do eixo terrestre. Não por causa da órbita ao redor de um Sol que, como você vai entender em breve, não é o que te ensinaram que é. Mas antes de ir a fundo na inversão, preciso te fazer uma pergunta que vai parecer simples demais. Por que o céu noturno é azul escuro, e não preto? Pense nisso por um momento. Se você estivesse no vácuo do espaço, como o modelo heliocêntrico defende, não haveria dispersão de luz. O céu seria absolutamente preto. Mas não é. Há uma profundidade azulada, mesmo nas noites mais claras. Tem algo lá em cima que dispersa a luz. E esse algo é exatamente a peça que faltava para entender por que o Sol pode desaparecer. Vou chegar lá. A grande confusão começa aqui. O modelo heliocêntrico te diz que o Sol é uma fornalha nuclear com 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, girando ao redor do centro da Via Láctea a 828 mil quilômetros por hora. E ainda assim, de forma perfeita e constante, sua forma esférica nunca produz uma cauda. Cometas têm caudas. Sempre que se movem pelo espaço, deixam rastro. Por quê? Por causa da sublimação de gelo e da pressão de radiação solar. Agora, se o Sol viajasse pelo espaço da maneira que o modelo heliocêntrico afirma, a lógica física exigiria uma cauda similar. Isso não ocorre. Nunca foi explicado de forma satisfatória. A razão é simples: o Sol não se move. Ele é estacionário. O que chamamos de Sol, aquele disco amarelo perfeito que vemos no horizonte, é o ponto focal da luz convergida pelas águas acima. A mesma física que faz uma lupa concentrar a luz do Sol em um ponto e iniciar um incêndio. A lente convexa concentra a luz em um ponto focal. As águas acima funcionam exatamente assim. Uma lente de gelo cristalino puro, formada pelo campo eletromagnético do domo, que congela a água mais pura que existe, um produto direto do arqueamento do plasma, e converge toda a luz de uma estrutura de plasma situada no ponto central do firmamento para aquele disco perfeito que você vê no céu. Gênesis 1:16-17 descreve duas grandes luzes. Não uma estrela e um planeta refletor. Duas fontes de luz, colocadas no firmamento. Se o Sol fosse uma fornalha nuclear a 150 milhões de quilômetros de distância, a linguagem do texto seria outra. Deixa eu pausar aqui um segundo. Porque quando eu montei esse raciocínio pela primeira vez e percebi que a física de uma lupa explica melhor o comportamento do Sol do que todos os modelos de fusão nuclear, admito que dei uma risada. Não de deboche, de reconhecimento. Às vezes a verdade mais profunda é a mais óbvia, e é por isso que passa invisível. Agora vamos falar sobre o que realmente estrutura esse sistema. O domo não é o firmamento. Isso precisa ficar absolutamente claro. O firmamento é o céu,
o espaço entre as águas abaixo e as águas acima. O domo é um campo eletromagnético. E campos eletromagnéticos têm uma propriedade fascinante em relação à água. A água é diamagnética. Ela é repelida por campos magnéticos, independente da polaridade. Em laboratório, isso já foi demonstrado com ímãs de alto campo. A água literalmente levita, repelida pela força magnética. O experimento foi realizado por físicos da Universidade de Nijmegen, nos Países Baixos, com diamagnetismo real e verificável. Escale esse princípio para um campo eletromagnético do tamanho do domo que cobre a planície terrestre. E você tem a separação das águas que Gênesis descreve. As águas de cima, mantidas em posição pela repulsão diamagnética do campo, formando uma camada de gelo cristalino perfeitamente puro, sem impurezas, porque a água ali é sintetizada pelo próprio processo de arqueamento do plasma, não reciclada de baixo. O gelo impuro que conhecemos, branco, opaco, é o resultado das impurezas que a água acumulou em seu ciclo aqui embaixo. O gelo puro é transparente como cristal, totalmente funcional como lente óptica. E é exatamente esse gelo cristalino que forma a lente das águas acima. A estrutura inteira é um sistema óptico de precisão. E agora estamos chegando na parte que responde à pergunta do início. Por que o campo magnético está enfraquecendo? O que isso faz com a lente? E o que acontece quando a lente muda? O que acontece com o ponto focal? A inversão do campo magnético não é uma teoria especulativa. O registro geológico mostra que já aconteceu múltiplas vezes. O último evento registrado com clareza foi o chamado evento Lacan, há aproximadamente 41 mil anos, quando o campo magnético colapsou a cerca de 5% de sua intensidade normal antes de se inverter. Isso está documentado em estudos de sedimentos marinhos e núcleos de gelo. O que os geólogos convencionais não exploram, porque estão presos no modelo heliocêntrico, é o que esse colapso significa para o campo eletromagnético do domo. Quando o campo enfraquece o suficiente, a estrutura de plasma que alimenta a luz que chamamos de Sol passa por uma transição de fase. O fluxo direcional de corrente elétrica, o mesmo que mantém o arco de plasma estável, muda de direção. O sistema de luz é interrompido, substituído, e o que vem depois não é escuridão, é o céu vermelho. A estrutura de plasma que existia acima do domo antes do evento, uma pirâmide de energia eletromagnética com o olho de luz no ponto de conexão, exatamente como a nebulosa retangular vermelha que a astronomia convencional tenta catalogar como fenômeno distante, essa estrutura se torna visível. Porque a lente de gelo muda sua geometria quando o campo que a mantém no lugar enfraquece. Porque os antigos egípcios adoravam a pirâmide com o olho. Porque os Illuminati usam esse símbolo até hoje. Porque eles viram. Seus ancestrais viram esse céu. Viram aquela estrutura piramidal de plasma sobre suas cabeças, com um ponto de luz no centro. E registraram. Em pedra. Em texto. Em símbolo. O cubo de 6 pirâmides unidas pelos vértices. A Merkaba sagrada da tradição hebraica, o cubo de Saturno do Islã, a cruz cristã que aparece quando esse cubo se desdobra, não são invenções religiosas abstratas. São memórias visuais de um céu que já existiu e que voltará a existir. E aqui está o momento irônico de tudo isso. Os mesmos grupos que guardam esse conhecimento há milênios o colocaram em plena vista pública. No dólar americano. No teto do Capitólio dos Estados Unidos. A apoteose de Washington, uma pintura que literalmente significa elevação ao status divino, retratando um ser humano alçado ao céu entre estruturas de luz. Apoteose. Do grego apo mais theos. Tornar-se Deus. Eles sabem o que está vindo. E pintaram no teto do seu próprio governo. Voltando ao ponto central, como medir o encurtamento? O campo eletromagnético do domo influencia diretamente a geometria da lente de gelo. Quando o campo enfraquece, a lente se expande ligeiramente, e o ponto focal do Sol percorre uma trajetória diferente. Em termos práticos, os dias ficam mais curtos. Não por causa da órbita terrestre. Por causa da alteração na trajetória do ponto focal de luz. Mateus 24:22 diz que os dias serão encurtados. Isso não é metáfora escatológica. É uma descrição física precisa do que acontece quando o campo magnético entra em colapso progressivo. O horário de verão não foi criado para economizar energia.
Foi criado e reformulado várias vezes ao longo do século XX sem justificativa técnica real, para que os relógios pudessem ser ajustados em escala global sem que as massas percebessem a discrepância acumulada entre o tempo artificial e o tempo real do ponto focal de luz. Se você tem um relógio analógico de baterias, completamente desconectado de qualquer sincronização automática, e você acompanha sistematicamente o horário do nascer e do pôr do sol, sem usar aplicativos, sem consultar fontes digitais, e registrar esses dados por meses, você começará a perceber a diferença. Não dramática, não imediata, mas acumulada. 11 minutos em um ano é invisível dia a dia. Em um mês, também. Mas em 10 anos, em 20, e se esse encurtamento não for linear, mas exponencial conforme o campo magnético acelera seu colapso, o relógio solar no centro da Praça São Pedro, no Vaticano, está alinhado com precisão astronômica que data de séculos. As pessoas que conhecem o que aquele relógio mede realmente, e não o que te dizem que ele mede, acompanham seus dados com atenção que vai muito além do turismo religioso. Em 22 e 26 de dezembro de 2017, o dia após o solstício de inverno e o dia seguinte ao Natal, foram realizados lançamentos de foguetes pela SpaceX e pela Agência Espacial Russa. Datas que não foram escolhidas por coincidência operacional. O solstício de inverno é o ponto do ciclo solar onde a geometria do ponto focal de luz está em sua posição mais extrema. Se o campo eletromagnético do domo tivesse enfraquecido o suficiente naquele momento, haveria uma janela, uma abertura nos portões do firmamento, os únicos pontos por onde é possível tentar penetrar as águas acima. A anomalia espiral da Noruega, registrada em 9 de dezembro de 2009, não foi um foguete russo com problema técnico, como foi explicado oficialmente. Foi exatamente o que parece, um objeto penetrando as águas acima. O padrão espiral é idêntico ao que acontece quando uma bala de alta velocidade penetra a água, exceto que foguetes não giram com a mesma ação helicoidal, então a espiral se abre diferente, mais suave, mais ampla. Porque eles tentam sair. Porque sabem o que está vindo. E sabem que dentro do domo, quando o evento eletromagnético do plasma ocorrer, não haverá como se proteger sem a estrutura de conhecimento correta. Eles não têm o cálice sagrado. Não têm a base da estrutura, o princípio fundamental que governa tudo do micro ao macro, de uma célula a um sistema planetário. Por isso erram as datas. Por isso os lançamentos falham. 6 pirâmides unidas pelos cumes formam um cubo. Um cubo desdobrado forma uma cruz. Uma cruz é o símbolo central de 3 das maiores religiões do mundo. Isso não é coincidência teológica. É geometria. A estrutura de plasma acima do domo, aquela que será visível no céu vermelho, é exatamente essa forma. 2 pirâmides opostas pelos vértices, com o olho de luz no ponto de conexão central. O mesmo símbolo que está na nota de $1. O mesmo que está no teto do Capitólio. O mesmo que está nas pirâmides do Egito, construídas não como túmulos, mas como marcadores de uma memória, uma lembrança de que aquele céu já existiu. As águas acima são puras porque são criadas pelo processo de arqueamento do plasma, sintetizadas novas a cada ciclo. As águas abaixo são impuras porque são antigas, recicladas, carregando a história de tudo que já existiu nesse plano. É por isso que o gelo que você faz em casa é branco e opaco, impurezas. E é por isso que o gelo cristalino, perfeitamente transparente, só existe em condições de pureza extrema que não ocorrem naturalmente aqui embaixo. Então, voltando à pergunta central, em qual ano o evento eletromagnético do plasma ocorrerá? Apenas no ano em que os dias forem encurtados de forma significativa o suficiente para que a corrente elétrica do plasma mude de direção. E você só saberá esse ano se estiver medindo. Se estiver acompanhando o tempo real, não o tempo que os sistemas digitais te mostram, não o tempo que o horário de verão te diz que é. Um relógio analógico. De baterias. Desconectado de tudo. Essa é a ferramenta mais importante que você pode ter agora. Se você acredita no modelo heliocêntrico, boa sorte sincronizando seus aplicativos enquanto o céu muda de cor. Se você aceita a estrutura correta, o domo eletromagnético, as águas acima como lente de gelo cristalino, o Sol como ponto focal de luz de um sistema de plasma estacionário, então você tem pelo menos uma chance real de entender o que está vindo, quando está vindo e o que fazer. A verdade não vai aparecer em nenhum noticiário. Não vai aparecer em nenhuma atualização de software. Vai aparecer primeiro no comprimento dos seus dias.
Messa. No próximo vídeo, o céu vermelho em detalhes. O que os antigos registraram sobre essa estrutura? Porque o símbolo da vagina sagrada aparece em múltiplas culturas como representação da abertura do firmamento. E o que a apoteose de Washington está realmente dizendo sobre o que os fundadores dos Estados Unidos sabiam. Seja paciente. A verdade será revelada. E a verdade vai te libertar.